Ah, a cruz, um objeto emblemático das culturas teístas abraâmicas. Na verdade, os muçulmanos e os judeus não cultuam uma cruz, apenas católicos e evangélicos. A cruz, todas as pessoas sentem um aperto no coração ao ver uma cruz. Mas de onde veio? Qual a origem do crucifixo? Bom, hoje eu vou contar para vocês. Funcionou assim. No Novo Testamento da Bíblia, a Bíblia conta que existiu um pregador que seria filho de um Deus. E essa pessoa foi condenada a morrer numa cruz. Bom, nós começamos aí com uma grande farsa histórica, porque ninguém foi colocado em uma cruz, um objeto em forma de T. Havendo esse tipo de castigo, o local seria um madeiro, semelhante a um poste retão. Vou pegar um poste ali para vocês verem. E não um objeto em forma de T. A arqueologia moderna descobriu, nesse período, apenas 2 pessoas que foram mortas em um madeiro, que não era uma cruz, era um toco grandão, um pau. Não era em forma de T coisa nenhuma. Então, isso dali é um poste. É, retão. Isso, um poste. Tá vendo? Um poste, né? Pois é. Se alguém fosse colocado de castigo nesse poste, não seria com os braços abertos, seria com os braços para cima, assim. Os 2 braços para cima e as pernas para baixo. Essa imagem de um T foi inventada pela igreja. Ademais, nesse período compreendido entre hoje e 2000 anos atrás, somente 2 pessoas, conforme os achados arqueológicos, foram colocadas em um madeiro. Uma dessas pessoas em Roma e foi morta em praça pública em um madeiro. E a outra pessoa, Ioanã, em Jerusalém. Ioanã, por coincidência, é o nome de uma cidade da época. E essa pessoa, Ioanã, cujo corpo já foi encontrado, foi morta em um madeiro. Não se tem notícias através de documentos, e a morte desse Ioanã foi documentada, mas não se tem notícias de outra pessoa ou outras pessoas terem sido colocadas em madeiro, tal qual é descrito na Bíblia, no Monte Calvário, no local da caveira, onde o personagem central do Novo Testamento teria sido morto junto com outros 2 bandidos, entre eles Dimas, o ladrão, que teria se arrependido segundos antes de morrer, depois teria ido para o céu e voltou em forma de alma ou ressurreição para pregar junto com o Jesus. Essa imagem de cruz é uma invenção que foi criada séculos depois. Caso essa história fosse verdadeira, a imagem de uma cruz teria sido criada séculos depois pela igreja, porque era mais bonitinho colocar com os braços abertos, daria uma comoção maior do que colocar em um madeiro. Então, as pessoas que hoje cultuam uma cruz em forma de T para ser o seu elo de fé, a imagem que exprime um sofrimento em prol da humanidade, vocês estão sendo enganados. Não existia uma cruz para colocar pessoas, era um madeiro. Na tradução original em hebraico, não existe cruz, é um madeiro. Inclusive, algumas traduções bíblicas citam que era um madeiro e não
uma cruz em forma de T. Essa imagem foi criada para o Ocidente, foi maquiada para tornar mais interessante o relato. A religião serve para as pessoas acreditarem em coisas que a sua inteligência rejeitaria. Um padre famoso disse que acreditar em Jesus não remete à história, e sim à fé. Isso porque começa a haver uma corrente de pressão ao Vaticano para poder expor documentos que estão em seu poder, que foram roubados da história no período negro chamado Santa Inquisição, em que a igreja matou 70 milhões de pessoas para autoafirmar o dogmatismo apostólico romano, o cristianismo. Essas pressões, baseadas em achados arqueológicos recentes, que o Vaticano não pode mais se apoderar, são pressões que querem levar o Vaticano a abrir as portas da biblioteca secreta, onde os achados, principalmente das cruzadas bizantinas, são guardados às 7 chaves, escondidos. Achados esses que foram roubados da população, de bibliotecas em pequenas cidades. A igreja estava ligada ao braço armado, tinham armas, podiam fazer o que quiser, faziam sua própria lei, queimavam pessoas nas praças, perseguiam cientistas, pesquisadores. Você não tinha o direito de pensar. Esse atraso intelectual que a igreja fez com a humanidade, efetivamente, é uma grande crucificação da história. E nesse ponto, não foi usado um madeiro e nem uma cruz. Foram usadas estacas, fogo, armas, facas. Então, você que vê uma imagem de uma cruz e acha bonito, legal, tudo bem, mas aquela cruz não existiu num contexto histórico. Pois mesmo que existisse essa história toda da pregação, da ressurreição, você pode querer mudar a história, mas não inventar uma história, porque a cruz não existiu. Era só um toco de madeira igual um poste. E tanto Ioanã quanto um preso por motivos religiosos que foi colocado num madeiro em Roma, as únicas duas situações registradas naquele tempo não foram colocados numa cruz. Essa ideia surgiu na igreja mais de um século depois. Era um toco de madeira, retão assim, ó, igual um poste. Não era em forma de T, não. Isso daí foi inventado. Uma coisa que é inventada não é história. É como o sacerdote lá falou, que é uma coisa que não convém, que não precisa ser histórico, basta acreditar. Então ele mesmo já afirma que estão mentindo. Mas as pessoas podem acreditar naquilo. Podem, é o livre-arbítrio. Mas a verdade é que não existiu uma cruz, tá? Eu sei. Eu estou falando isso para as pessoas porque eu fui desafiado por pessoas religiosas que quiseram agir comigo igual a Santa Inquisição fazia no passado, com a sua opressão. A religião cristã vem do ódio. Mataram gente pra caramba, para que hoje você nasça e os seus pais te ensinam uma história que os pais deles contaram a eles, assim como seus avós, os seus bisavós contaram aos seus avós. Porque lá no começo, quando o seu tataravó era vivo, se ele questionasse isso daí, eles iriam pegá-lo, torturá-lo, e as formas de tortura da igreja eram terríveis. Cegavam pessoas, colocavam ratos nos órgãos genitais. Havia o touro de metal, onde a pessoa era colocada lá dentro e queimava. É tipo um frango no bafo hoje. Furavam os olhos das pessoas, esticavam os ossos até eles se soltarem dentro do corpo, a pessoa virava uma cobrinha. Essa é a religião do amor, do perdão. Sim, 70 milhões de pessoas
gritam hoje nos anais da história, esperando uma justiça que nunca virá, porque a humanidade atual gosta de passar o pano na sua doutrina do errou, mas temos que perdoar. O perdão é um advento perigoso para a história humana, porque faz com que a pessoa possa ser muito bandido, muito safado, muito pilantra. E quando a pessoa está cansada, basta ela pedir perdão, comer umas hóstias, pagar uns dízimos, e a sociedade diz para ela, tá tudo perdoado, você está zerado, você acabou de nascer. Isso faz com que bandidos queiram ser bandidos até a hora que se cansarem. Daí resetam, vão para alguma igreja e está tudo sussa, sem nenhum tipo de peso na consciência, e são aceitos pela sociedade como heróis. Feia a coisa. Se for haver uma crucificação, a humanidade está toda presa nessa cruz. Está assim, porque não conseguem se soltar, se desgarrar dessas mentiras que foram impostas no passado. E hoje essas pessoas veem como verdade real. Vêm porque essas pessoas sentem uma necessidade muito grande de acreditar em alguma coisa. Mesmo se uma verdade for mostrada, na prática, essas pessoas terão a necessidade de acreditar em alguma coisa, porque tem medo de morrer, tem medo de a vida acabar na morte. E aí são anestesiadas com uma história de que após morrerem irão para um lugar maravilhoso, um paraíso. Essa anestesia faz com que a pessoa tenha uma vida tranquila, mas não. Quando você morre, você só se fode mesmo, e ali acaba tudo. É por isso que mesmo essas pessoas religiosas, quando alguém morre, em vez de fazerem uma festa, porque a pessoa está indo para esse tal paraíso, as pessoas choram em velório. Eu nunca compreendi isso, porque as pessoas passam a vida pregando que a pessoa está indo para um paraíso incrível e maravilhoso. Mas quando a pessoa morre, ficam lá chorando. No fundo, os religiosos sabem que isso não existe, mas há a necessidade de acreditar que isso existe. É perda de tempo. Viva o seu momento, viva a sua vida, porque logo vai acabar e você vai se fuder. Não vai sobrar nada. Você não vai viver para sempre. Não há paraíso, não há um céu. A consciência é apenas resultado de processos cerebrais. Quando o sangue para de circular, as células do cérebro morrem. E já não há mais nada onde esses processos cerebrais possam se desenvolver. E ali acaba a consciência e acaba o ser.